Ele esteve a poucos metros de Hitler por anos. Não era general, não era espião. Era o homem que controlava as rotas e as fugas. Hans Bauer, o piloto pessoal do Führer. E um dos poucos que ouviu no ar o medo que ninguém podia ver no chão. Para entender como ele chegou lá, precisamos voltar ao começo. A Alemanha ferida após a Primeira Guerra Mundial. Um país quebrado, humilhado, com fome e raiva. Nesse cenário, a aviação ainda era novidade. E para alguns era também poder. Bauer aprende cedo que voar é mais do que pilotar. É dominar o tempo, encurtar distâncias, escapar do inevitável. Ele entra no mundo da aviação civil e se torna o tipo de piloto que não erra. O tipo que não pergunta. Discreto, disciplinado, preciso. Quando o nazismo cresce, Hitler entende uma coisa: propaganda precisa de velocidade. A imagem do líder precisa aparecer em várias cidades no mesmo dia, diante de multidões. E velocidade, naquele tempo, significava avião. É assim que Hans Bauer é escolhido. Não por carisma, mas por controle, por frieza, por confiabilidade. A partir dali, a missão dele era simples: levar Hitler vivo. Sempre. Em qualquer condição. Só que voar com Hitler não era luxo, era risco. Qualquer falha virava história e sentença, porque cada decolagem era um alvo. Sabotagem, tiro, bomba, interceptação. E ao mesmo tempo era um ritual. Segurança máxima, rotas secretas, horários mudando no último segundo. O avião vira um bunker voador. Regras rígidas, silêncio dentro da cabine, mecânicos escolhidos a dedo. E um detalhe importante: Hitler não confiava em quase ninguém, mas confiava no piloto. Bauer passa a comandar a unidade aérea pessoal do Führer, um pequeno sistema criado para uma única vida. E essa proximidade muda tudo. Porque enquanto o público via um líder confiante chegando do céu como símbolo de força, o piloto via o que ninguém via: o temperamento, o cansaço, os silêncios longos, as explosões curtas. Bauer aprende a ler Hitler sem palavras. Um olhar e a rota muda. Um gesto e todos entendem que não é hora de respirar. Em viagens longas, o rádio era a linha de vida, mas também era uma porta para o caos, porque uma mensagem podia trazer vitória ou desastre. E o desastre começa a se repetir. A guerra vira desgaste, a Luftwaffe perde o céu. O domínio aéreo, que parecia inevitável no começo, vira uma disputa brutal. A partir desse ponto, cada voo fica mais perigoso, mais curto, mais paranoico. Bauer checa tudo 2 vezes: combustível, meteorologia, pista, segurança. Mas existe um inimigo que piloto nenhum controla: o tempo. Uma tempestade pode ser só vento, ou a diferença entre pousar e morrer. E quando você carrega a pessoa mais visada da Europa, qualquer turbulência vira ameaça. Com o avanço aliado, Hitler se isola cada vez mais, e o avião se torna a última ponte entre ele e o mundo. Só que essa ponte começa a quebrar. Tentativas de assassinato se tornam reais, próximas, quase inevitáveis. Depois disso, a confiança vira obsessão, e a obsessão vira prisão. Bauer percebe que não está apenas pilotando um homem, está pilotando um destino em queda. A guerra entra na fase final, e a pergunta muda. Já não é para onde vamos, é como saímos. Berlim vira um cerco, e o ar que sempre foi liberdade agora é armadilha. Mesmo assim, Bauer pensa como piloto: se existe pista, existe chance. Planos de evacuação aparecem, rotas impossíveis, decolagens suicidas. Só que cada minuto custa sangue, e cada ruído pode ser o fim. Bauer tenta organizar uma saída aérea. Ele insiste que ainda dá, porque a mente do piloto não aceita o chão como destino. Mas então chega a decisão final de Hitler: não fugir. Para Bauer, isso é o choque. O homem que ele foi treinado para salvar escolhe não ser salvo. Ainda assim, ele permanece, porque pilotos também obedecem. E os últimos dias em Berlim viram um relógio quebrado, sem futuro, só ruínas.
Dentro do bunker tudo se deteriora. Ordem sem sentido, esperança artificial, pânico real. Até que Hitler morre. E naquele instante, o trabalho de Hans Bauer termina. Mas a história dele não. Agora ele é só um homem tentando sobreviver ao que ajudou a sustentar. E a captura acontece, não como piloto, mas como peça rara. Porque Bauer sabe demais. Rotas, procedimentos, padrões de segurança, segredos de anos. Ele é interrogado, pressionado, mantido vivo pelo valor das informações. O homem que cruzava fronteiras em minutos, agora conta dias por rachaduras na parede de uma cela. Anos passam. A guerra acaba, mas para ele a punição continua. Quando finalmente sai, Bauer carrega um fardo que ninguém inveja. Ele sobreviveu ao piloto e ao passageiro. Ele escreve memórias, tenta explicar, tenta se justificar, tenta ser lembrado do jeito certo. Mas a pergunta que fica é simples e cruel. Até onde vai a culpa de quem só cumpria ordens? Hans Bauer não apertou o gatilho, mas levou o gatilho até o lugar. Na história, alguns dominam com discursos, outros dominam com silêncio e combustível. Ele foi o piloto de um dos homens mais odiados do século, e isso o torna parte do voo. O céu para Bauer era trabalho, para o mundo era aviso. E no fim, a ironia. Quem controlava rotas não controlou o destino. A história de Hans Bauer é um lembrete. Por trás de grandes monstros existem operadores, e às vezes o operador mais perigoso é aquele que parece apenas técnico. Se você quer mais histórias reais de guerra contadas por ângulos diferentes, inscreva-se porque a próxima é ainda mais perturbadora.